O pequeno Lucas tem medos secretos e sonhos assustadores que se tornaram uma perigosa realidade. Era essa frase que estampava o belo e sinistro cartaz de locadora do terror Medo de Escuro, esse aqui que vocês conseguem ver aqui atrás. Uma produção franco-britânica de 1991, dirigida e coescrita por Mark Peploe. E abaixo do título, no cartaz, a imagem mostrava um garotinho assustado, encolhido, se escondendo de alguém. Já acima, lápides em um cemitério como um sinal de que a morte estava bem próxima. Mas por quê? Que segredos e medos eram esses que rodeavam Lucas nessa trama repleta de tentativas de assassinato, ataques violentos e perseguições no meio de noites chuvosas? No Terror de Locadora de hoje vou relembrar esse pequeno tesouro esquecido do início dos anos 90, inclusive um dos meus filmes preferidos dessa década, e que por muitos anos permaneceu esquecido na prateleira da locadora do seu bairro, ali atrás de fitas mais badaladas como Sexta-feira 13 e A Hora do Pesadelo. Aperta o play e vem comigo. Oi, eu sou o Felipe Pérez e seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Filmes Encontrados, um espaço para quem é apaixonado por filmes e séries de terror e suspense. Se esse é seu primeiro vídeo aqui do canal, te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Hoje então voltaremos lá para o começo da década de 90, quando o premiado cineasta Mark Peploe lançou Medo de Escuro. E a essa altura, ele já tinha aí deixado sua marca no cinema ao ganhar o Oscar de melhor roteiro adaptado em parceria com Bernardo Bertolucci na superprodução O Último Imperador de 1987. Além disso, ele também já tinha escrito roteiros de suspense em filmes como Babysitter e Profissão Repórter, ambos de 1975. I want to thank Bernardo for taking me to China and for giving me the chance to discover another half of the world we live in. Thank you, it's incredible. Mesmo com uma filmografia extensa em roteiro, foi somente com Medo de Escuro, de 1991, que ele fez sua grande estreia na direção, longa que ele também coassinou o roteiro ao lado de Frederick Siddle. It's so horrible. Right in front of the clinic. O filme tem sua história centrada no pequeno Lucas, um garotinho de 11 anos, bastante observador, que tem uma imaginação muito forte. O filme abre com a imagem do garoto com um olhar perdido, enquanto bate uma agulha vermelha de tricô na lente de seus óculos. Certa noite, ao levantar de sua cama e descer as escadas de sua casa, ele escuta sua mãe comentar com seu pai policial sobre os terríveis ataques a mulheres cegas que vêm ocorrendo na região. A partir daqui, o filme ganha um contorno de pesadelo onde o medo e a curiosidade se intensificam no pequeno protagonista, que se vê próximo a esses ataques e que teme não só por sentir a morte tão próxima, mas também pela segurança da sua mãe Miriam, que é uma mulher cega e pode ser a próxima vítima. Don't tell Lucas, will you? He's bound to find out, Miriam. I'm frightened. Em meio a ataques que aproximam o Medo de Escuro de um diálogo, Lucas passa a observar com atenção um comportamento estranho de alguns homens presentes no seu dia a dia, que podem estar atrás dos crimes que ele vem presenciando. Sempre de uma forma muito sensorial, seja através de sons e luzes de um trem em movimento, ou quando observa por uma luneta que ele encontrou em uma das casas da região. São sempre mãos masculinas com enormes navalhas e golpes certeiros no rosto de mulheres cegas. Quanto sangue será que ainda vai ter que ser derramado para que alguém faça alguma coisa? Basicamente, essa é a sinopse sem dar muitos spoilers de Medo de Escuro. E nesse contexto, o Lucas teme não só pela segurança da mãe, mas também por conta de uma amiga dela, a Rose, que também é uma mulher cega e que foi uma mulher que ele conheceu ali em uma instituição que a mãe frequenta. Em mais uma noite chuvosa, que parece fazer parte de um pesadelo sinistro, o Lucas é perseguido no cemitério que fica atrás da casa dele
por um dos homens que ele desconfia aí ser o autor dos crimes. Mas ele acaba sendo salvo pelo Toby, um cachorrinho que ele considera como um grande amigo e que funciona como um fiel escudeiro nesse mundo violento e solitário do Lucas. Mas o maior terror daquela noite ainda estava por vir. Lucas fica finalmente cara a cara com o responsável pelos crimes, alguém que está prestes a atacar a Rose, a amiga da sua mãe. A verdade se revela para o garotinho durante uma sessão fotográfica, um momento bastante íntimo que é observado pelo garoto através de uma janela de vidro. Rose faz poses nua em cima de um cavalo de brinquedo, enquanto o fotógrafo pega a navalha e começa a fazer cortes por diversas partes do corpo da jovem, que demora para sentir a dor por não entender muito bem o que está acontecendo. É uma cena extremamente violenta e perturbadora por conta da vulnerabilidade e desespero da Rose, mas também por conta ali daquele ataque brutal e doentio do fotógrafo. O Lucas precisa agir rápido, e aqui nessa cena, quando ele tenta salvar a Rose de um ataque fatal, tudo que você imaginava que sabia sobre a história até aqui fica um pouco mais complexo do que parece. Ele golpeia o fotógrafo na vista com uma agulha vermelha de tricô e o filme entra em uma completa escuridão que dura cerca de 7 segundos até que a próxima cena apareça. Um terror onírico que flerta com o diálogo e tem uma reviravolta que vira tudo de ponta cabeça na metade do filme, além de apresentar aí uma história toda pela perspectiva de uma criança, muito curiosa, confusa e com bastante medo. Oh, it's a funny place to carry a telescope. You would hurt yourself with that sharp point. O diretor constrói essa sensação de medo e insegurança acerca de cada passo do Lucas, que observa o seu redor como se fosse um vigilante, uma espécie de super-herói que se coloca em situações perigosas e assustadoras, sempre à espera do retorno do vilão. Não à toa, um de seus brinquedos que ganha maior destaque no seu quarto é um boneco do Homem-Aranha e que aparece diversas vezes no filme. O Lucas é um protagonista complexo de ler e entender à primeira vista, mas ao mesmo tempo muito fácil de se conectar. Ele é bastante direto e introspectivo, fala pouco e dificilmente se expressa de forma clara. A gente nunca sabe exatamente o que ele está pensando e como ele vai se comportar diante dos eventos perigosos acerca dele. E aqui eu digo mais de como a gente está enxergando as situações, né? Será que a gente está enxergando o que realmente está acontecendo? Mesmo falando pouco, são as atitudes dele que fazem até a gente se conectar, né, mais com esse personagem. A forma como ele sempre guarda a parte do seu lanche para entregar pro Toby, né, o cachorro ali da vizinhança, que é o seu único amigo, e a atenção e cuidado também que ele dá a Rose, que ele conheceu lá no centro, que a mãe dele frequenta. São pequenos momentos, né, pequenos exemplos que fazem a gente torcer pelo personagem e também se preocupar bastante, né, por conta das situações assustadoras ali que ele vai passando sozinho. O que pode despertar o sentimento de ame ou odeie para quem assiste Medo de Escuro pela primeira vez é a forma que o filme escolhe revelar a sua verdade de forma meio anticlimática, mas muito ousada após o Lucas descobrir quem é que está por trás dos ataques violentos, né? Isso porque Medo de Escuro atinge seu clímax ali na metade do filme e muda de rumo de forma surpreendente, ao agora explorar algo que a gente não estava conseguindo enxergar em sua totalidade desde a enigmática cena inicial em que o Lucas brincava com uma agulha de tricô. Eu fico só imaginando na época como foi, né, lá no começo dos anos 90, quando as pessoas chegaram na locadora e viram, né, a capa de Medo do Escuro, viu esse garotinho assustado, leu a sinopse de, né, uma criança ali no meio de assassinatos sangrentos e tudo mais. O que eles imaginavam que eles iam assistir, né? Queria ver como foi algumas das reações com a reviravolta ali na metade do filme, porque realmente é uma virada na história que eu acho que divide bastante o público. Muita gente vai ficar muito confusa, né? Essa confusão inicial é muito comum, é bem natural, mas como será que essas pessoas lidaram, né, depois com o resto da história? Porque a segunda metade do filme realmente é muito diferente da primeira. E aqui eu preciso dar um aviso de spoiler, porque eu vou ter que adentrar essa tal reviravolta, porque é algo que acontece de certa forma bem cedo no filme. Caso você ainda não tenha assistido Medo do Escuro e quer ver sem estragar a surpresa, pausa aqui, assiste o filme e depois volta pra gente conversar um pouco mais sobre ele. Mas a verdade é que, mesmo sabendo da reviravolta, o filme não perde a sua força,
porque a primeira metade dele fica ainda mais fascinante e aberta a diversas interpretações quando você revê o filme já sabendo da história por completo. Sem brincadeira, mesmo já tendo visto o filme diversas vezes, sempre que eu assisto, eu sempre tenho uma interpretação, às vezes que eu não tinha tido antes, né, de alguma cena em específico, e que, enfim, fico sempre matutando ali sobre o filme quando eu revejo. A escolha ousada da montagem leva o espectador de volta a um momento chave do filme. A gente tem aqueles 7 segundos de completa escuridão, né, que eu já tinha comentado, e depois disso o filme rebobina até a sua cena inicial, aquela cena em que o Lucas está com aquele olhar perdido, enquanto bate uma agulha de tricô vermelha na lente de um de seus óculos. Aqui recebemos um aviso meio que subtendido, compartilhado sem muitas explicações, mas que vai ficar mais claro a cada nova cena da segunda metade do filme. A gente não pode ter o Lucas como um narrador confiável, ou seja, o que vimos até aqui através de seu olhar talvez não corresponda totalmente à realidade. Mas bem, quando a reviravolta se revela na tela, a primeira dúvida já surge instantaneamente. A gente volta lá para a cena inicial do Lucas, com os óculos, mas onde é que estavam esses óculos durante toda a primeira metade do filme, em que o Lucas vive situações perigosas e consegue se tornar um super-herói no final lá da história, apunhalando o assassino nos olhos? Pois é, ainda que a gente seja apresentado ao Lucas usando óculos naquela primeira cena, os óculos somem na cena seguinte quando ele desperta à noite e vai escutar a conversa da mãe e do pai policial. Uma cena pensada muito bem ali para ser uma sutil transição, né, do garotinho acordando no meio da noite e tá andando sem óculos na casa. Então você meio que nem percebe que ele não tá mais usando os óculos e depois, né, nas cenas seguintes, durante toda a primeira metade do filme, ele não tá mais com os óculos. Esse é só o ponto de partida dos eventos que seguem após o filme voltar para sua cena inicial, agora com uma realidade, né, completamente diferente daquela que o Lucas tinha apresentado pra gente através do seu olhar na primeira metade do filme. Porque quem tá ficando cego é ele, né? E não a sua mãe, muito menos a Rose, que na verdade é sua meia-irmã mais velha que está prestes a se casar com um homem que lá naquela outra realidade era o assassino. O pai do Lucas, na verdade, um padrasto, não é um policial, mas é casado sim com a Miriam, né, a mãe dele, e agora eles estão juntos esperando um novo bebê. Nessa realidade, os assassinatos não existem, e essas outras pessoas não são cegas, é só o Lucas que está perdendo mesmo a visão. Lucas, come on, Spider-Man. I'm not Spider-Man. He's going blind, Dad. I don't blame him for being depressed. O que a gente acompanha é o medo e a confusão do Lucas, que, ao perder a visão pouco a pouco e prestes a realizar uma cirurgia bastante perigosa, acaba confundindo e se desconectando da realidade. O medo da morte, da escuridão, né, de perder completamente a sua visão, faz com que ele passe a confundir o que é real ou não, né, e a sua interpretação da realidade se quebra completamente. Diversos elementos presentes no seu dia a dia ganham um contorno distorcido na mente do garoto, como a agulha de tricô e o cavalo de brinquedo, que fica ali em cima de uma cômoda no quarto. Tem uma cena bem simbólica no filme, que é a cena do casamento da irmã, em que o Lucas tira os óculos e enxerga todas as pessoas presentes ali na comemoração como se elas fossem cegas, mas quando ele coloca os óculos, ele enxerga a realidade como ela realmente é, sem nenhuma distorção. Até a cena do assassinato da Rose naquela outra realidade, dá pra ter, enfim, diversas interpretações, né, de como o Lucas pode ter enxergado ali um momento de intimidade da meia-irmã com o namorado, né, com um noivo, fazendo essa confusão de um momento íntimo e sexual, como se fosse algo violento. Várias cenas ficam abertas à interpretação quando você está assistindo a segunda metade do filme. O filme, ele não perde tempo tentando te explicar, o que eu acho que é muito legal. Esse medo e confusão da realidade faz com que o Lucas tente enfrentar ameaças que existem somente na cabeça dele, como por exemplo quando ele ataca o Toby na casa dele, né, ao ver o cachorro, antes seu grande amigo, se tornar ali na frente dele uma fera ameaçadora, ou quando ele sequestra sua irmã recém-nascida. É um momento bem solitário para o Lucas aqui no terceiro ato, né, porque enfim, ele perdeu ali o grande amigo dele, o cachorro. Também tem o lance da chegada da irmã, né, que ele vai perder aquela atenção que ele tem com os pais, a meia-irmã que casou também, e, enfim, ele se vê nesse momento, né, de que ele tá perdendo tudo, ele tá perdendo a visão também, então ele tem muito medo, e esses medos vão se multiplicando
culminando nesse terceiro ato aí, né, que enfim, ele começa a ver todas as pessoas como se fossem grandes ameaças, enquanto ele tá com a irmãzinha dele nos braços, correndo pelo cemitério. É uma cena realmente sinistra, tem um plano ali aberto de quando ele tá para entrar ali numa tumba, né, num mausoléu, e começam a aparecer as pessoas surgindo assim, né, entrando em plano. É uma cena muito sinistra. Mas se a reviravolta da metade do filme surge de forma anticlimática, a segunda reviravolta surge de forma um pouco mais clara e esclarecedora mesmo, em meio à perseguição lá no cemitério. O Lucas vai passar pela temida cirurgia, né? Tem um facho de luz ali que leva ele do cemitério para a mesa de cirurgia, o que para ele é seu possível encontro com a morte e a possibilidade de viver uma, enfim, escuridão absoluta em que ele vai perder o controle de tudo. Mas eu gosto bastante de como o longa se encerra, com indícios de que a confusão do Lucas vai chegar ao fim. Não só com ele mantendo a sua visão, mas também tendo o acolhimento da sua família. Pelo menos passa um pouco essa sensação de que eles precisam se preocupar ali com a saúde mental do Lucas, que ele precisa de ajuda. Então eu gosto de como o desfecho trabalha essa questão. Na última cena, o Lucas passa a enxergar as agulhas de tricô como simples agulhas de tricô, e não é mais aquele instrumento ameaçador como é apresentado durante a história. Fica aí, né, esse indício de que talvez o Lucas esteja num bom lugar agora. E, bem, essa é a minha interpretação do desfecho, né? Como eu disse, o filme ele não tenta se explicar tanto, então fica aberto a diversas interpretações. Até dá para relacionar a forma como o Lucas via o padrasto, né, como um pai policial na primeira metade do filme, porque é justamente o padrasto que começa a enxergar e questionar o comportamento estranho do enteado, cada vez mais fechado, misterioso, frio e introspectivo. Tem a cena que vem depois que o Lucas mata o cachorro, que ele tem ali uma manchinha de sangue e ele fala pro padrasto que foi porque ele se cortou, né? Ele até colocou um band-aid no dedo para simular um corte, mas depois, né, para que a história dele dê certo, ele corta o próprio dedo e coloca o band-aid de novo, com receio de que o padrasto, enfim, ou alguém vá pedir, né, para ver o machucado e tal. Então é um momento que mostra que essa situação do Lucas é realmente bem complexa, né, porque ele tem esse lado meio frio e calculista também em relação a algumas situações ali, né, ele tem esse pensamento racional sobre alguns eventos, de como isso vai ser interpretado pela família dele. E Medo de Escuro foi um filme que me fisgou desde a primeira vez que eu assisti em VHS, inclusive é um dos meus filmes preferidos dos anos 90. Mas o seu lançamento na época teve aí críticas mistas, né? E foi um filme que acabou ficando esquecido com o passar do tempo. Quase como se tivesse ficado restrito à época das locadoras, com a fita pegando poeira ali na prateleira. Até então, aqui no Brasil, por exemplo, o filme só tinha sido lançado em VHS pela Helicatel Vídeo, e mesmo no auge dos DVDs, lá nos anos 2000, Medo de Escuro não ganhou um relançamento. Pelo menos não aqui no Brasil. Lá fora chegou a ser lançado em DVD, mas segue como uma obra obscura, de difícil acesso, que merecia muito mais atenção e cuidado em uma edição especial, por exemplo, para saber mais sobre a obra, algo que infelizmente não aconteceu antes do falecimento do diretor em junho de 2025. E eu comentei até então no Brasil porque a Versátil tá para disponibilizar o longa em DVD em uma de suas novas coleções, né? Um volume especial do Obras-Primas do Terror intitulado Crianças Malignas. Um resgate muito bem-vindo que vai fazer mais pessoas talvez descobrirem aí essa pequena obra-prima do diretor Mark Piplow. A título de curiosidade, mesmo sendo difícil de encontrar muitas informações acerca do lançamento do longa em 1991, encontrei um artigo da Variety de dezembro de 91 que já demonstrava logo na chamada que o longa poderia dividir o público. Abre aspas. O roteirista de Bernardo Bertolucci, o Mark Piplow, faz uma estreia ambiciosa atrás das câmeras com Medo de Escuro, uma mistura complexa de filme de terror slasher e psicodrama, que promete muito, mas peca na conclusão. O texto basicamente critica que o Mark não consegue retomar o fôlego da história após a sua principal reviravolta, mas elogia a técnica em criar ali um suspense envolvente e enaltece algumas atuações do elenco, em especial do garotinho Lucas,
vivido pelo ator Ben Keyworth. E até trazendo um pouco da minha percepção e experiência pessoal, tendo revisto o filme diversas vezes em todos esses anos, o Ben Keyworth consegue transmitir toda a inocência e confusão que a complexidade do personagem Lucas exige. Um papel nada fácil para um ator mirim estreante no cinema. Acho que gostando ou não do filme, no geral, é impossível não se conectar e ficar indiferente ali à história do Lucas. Fica aqui então como dica de filme para você caso queira assistir um terror feito fora dos Estados Unidos, que aposta em uma montagem ousada e uma trama complexa bastante interessante, focada em um período confuso da vida, a transição da infância para a adolescência. E colocando em foco a década de 90, se lá no fim dela a gente teve o M. Night Shyamalan chocando o mundo todo com a reviravolta surpreendente do desfecho de O Sexto Sentido, ali com uma criança que tinha um olhar diferenciado da realidade que o cercava, também tivemos um pequeno filme no início da década que ousou em virar tudo de ponta cabeça na metade do filme, e fez o público confrontar o que estava por trás da reviravolta por muito mais tempo antes dos créditos finais. What is there to fear? For Lucas Burns, the answer lies in his eyes, afraid of the dark. Me conta então o que achou de Medo de Escuro, espero que eu consiga encontrar mais pessoas que sejam obcecadas por esse filme e que, caso você tenha ficado curioso para assistir e ainda não tenha encontrado em lugar nenhum, tem um link aqui no YouTube com o filme completo, vou deixar aí um comentário fixado e também na descrição do vídeo. E se você gostou desse vídeo, deixa um like e um hype para que ele alcance mais pessoas aqui na plataforma. Se inscreve também para não perder nenhum vídeo assim que ele for publicado, combinado? A gente se vê então no próximo vídeo aqui do Filmes Encontrados. Até lá!